E com a Kiara aqui dormindo, hoje a gente vai ter um book talk bacana. Tem a ver com o Dia das Mães. É mais amplo que o Dia das Mães, porque a gente vai conversar sobre seres que não vieram nem de pai e nem de mãe. Olá pessoal, aqui é a Lilica do canal Comparando Livros. E vamos tagarelar? Tagarelar é diferente, não é tag, é um book talk, uma conversa sobre algo na literatura. Eu tava aqui pensando, eu tava assistindo a palestra Novos Pais, Novos Filhos, da Diana Corso, do Mário Corso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E me veio essa reflexão que eles fazem sobre duas obras literárias que tem personagens, que tem seres que foram construídos. Construídos? Tipo nascimento artificial? É, mais ou menos isso. Então, eu pensei aqui próximo do Dia das Mães, da gente conversar. E já peço que vocês pensem para complementar o vídeo aqui nos comentários de livros que tratam de personagens que têm um nascimento artificial. Eles não têm nem pai e nem mãe. Então a gente tem o Frankenstein, que foi escrito pela Mary Shelley, publicado pela primeira vez em 1818. E o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que foi adaptado para o cinema por filme Blade Runner, escrito pelo Philip K. Dick, publicado em 1968. E o que esses dois livros têm em comum? Ele tem esses personagens que foram nascidos artificialmente. Uma coisa curiosa, eles não têm mãe, eles não tiveram infância. A ciência dá origem ao monstro lá pelo Victor Frankenstein, assim como a ciência, né, constrói esses androides e o personagem lá do filme do Blade Runner. No caso do Frankenstein, a gente tem o Victor Frankenstein, que é um médico, e ele acaba criando esse monstro, que acaba a gente falando que é Frankenstein, mas não é o nome do monstro, tá? O Frankenstein é o nome do seu criador. E no caso do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, a gente tem o Roy aqui com esse personagem que é um androide, né? São seres que foram criados pela ciência também. Então o que acontece com esses personagens? Eles não tiveram infância. E aí vem essa coisa da paternidade e maternidade e da representação dos pais e filhos com relação a essa infância. Eles não tiveram essa construção de infância, mas eles tiveram um criador. Como eles não têm memória, porque eles foram construídos, assim, eles foram formados já num estágio adulto, posso dizer assim, nem se pode falar adulto, mas eles não têm essa memória, eles não têm nada, né, perceptível, assim, sob o ponto de vista mental. Então, quando eles são criados, a primeira coisa que tem lá na palestra da Diana, eu gostei, que eles têm que procurar saber quem eles são. E é uma metáfora, porque eu acho que nós também sempre estamos procurando saber quem nós somos. Só que eles, assim, nós temos origem. E então esses personagens, eles vão atrás da sua origem. Então, no caso desses monstros, eles ficam mais perdidos ainda, porque eles não têm origem. E olha a importância e sentido que é saber a nossa origem. Esses dois seres, o Roy e o monstro do Frankenstein, eles vão atrás do seu criador. Não tem pai, não tem mãe. Eles têm que buscar a origem deles aonde? No seu criador. E nesses dois livros também, o criador abandona a criatura que eles criaram. Então eles ficam perdidos nesse mundo aí. E aí, como saber o que eles são, por que eles são assim e qual o destino deles? Se eles não têm memórias de infância, se eles não têm pais, se eles estão ali. Procurar saber a origem, eu acho que traz sempre em livros algo instigador. Eu terminei recentemente Uma Chama Entre as Cinzas.
Olha ele, Uma Chama Entre as Cinzas. Essa aqui é a versão em inglês, eu li nas duas, tá? Eu li mais a versão em português do que a versão em inglês. Então, em Uma Chama Entre as Cinzas tem um pouco dessa questão da origem. Tem vários livros que a gente tem a questão da origem bem forte para se determinar o que as pessoas são. As pessoas buscam saber de, assim, dos antepassados dela, né? Para que ela se descubra às vezes no mundo. Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, outro livro que trata um pouco sobre essa questão genética, a influência do comportamento dos pais sobre o desenvolvimento dos filhos. E se buscar a origem já é um pouquinho perigoso, assim, sob o ponto de vista do autoconhecimento, porque se conhecer é algo perigoso, Agora imagina aqui no Frankenstein, por exemplo, né? A gente tem nele, como também a gente tem no Androides, essa coisa de não precisar de uma mãe, não precisar de se gerar um ser humano, se construir um ser humano. O cientista louco normalmente do sexo masculino, e esse cientista, ele cria esse ser que ele tem geralmente uma força maior do que, é uma força sobre-humana, que é o que a Diana comenta lá. Então, essa geração, pode-se ter uma interpretação de que essa geração, sob o ponto de vista da ciência, de um ser que não é gerado por uma mulher, não é gerado dentro de uma mulher, é um ser mais poderoso fisicamente. Eles são poderosos fisicamente. Agora, eles têm uma moralidade infra-humana. Eles matam. Eles não têm essa moralidade no sentido humano da sociedade que eles são criados. Então fica essa dualidade entre eles. E olha outra coisa interessante na literatura, quando a ciência gera seres humanos. Não que as mães gerando seres humanos não façam isso também, mas aqui é um alerta, né? A ciência gerando seres humanos, esses seres normalmente assassinos, eles vão colocar em risco a vida no planeta, né? Então, nessas histórias sempre tem o risco de uma destruição, a onipotência da ciência. E normalmente eles retornam ao criador deles para perguntar por que eles não são perfeitos. Eu também gostaria de perguntar isso, mas tá. Por que eles não são perfeitos? E, poxa, a ciência não deveria fazer eles de forma perfeita? E foi por conta dessas reflexões que eu quero saber mais sobre esses dois livrinhos aqui. Eu vou começar além do Frankenstein. Ele já comecei ontem a leitura. Vamos ver o que eu vou achar da Mary Shelley. Aí eu tenho certeza que agora, já tendo assistido a palestra lá no Café Filosófico, eu fiquei mais instigada em saber toda essa relação assim psicológica do Victor Frankenstein, porque existe aí uma questão com relação à mãe dele que eu quero descobrir lendo o livro. Vamos ler Frankenstein? Tô convidando. Então, tem uma questão aí com a mãe dele, a não aceitação da morte, né? Mais pra frente vai vir o Android Sonha com Ovelhas Elétricas, o Blade Runner. Aproveitando aí o mês de maio, o mês da ficção científica, pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema e vincular ele ao Dia das Mães. E então fica aqui a conversa. Seres que não têm origem de pai e mãe. Vocês conhecem outros na literatura? Pode ser no cinema também. Acho que é isso. Se você curtiu, joinha aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, que aí vocês vão poder acompanhar todos os vídeos do canal Comparando Livros, do CCL. A gente vai conversando até a gente se ver no próximo vídeo. Eu vou estar lá, hein? Quero ver vocês.